pessoal, na nossa aula nós vamos comentar um pouco sobre as atividades propostas a vocês nesse período, a saber, a questão da terra no Brasil e segundo, violência e as desigualdades sociais. Dois assuntos, tá? Para sintetizar o nosso tempo. Então, no assunto sobre a questão da terra no Brasil, a gente inicia uma discussão, uma questão que é para provocar essa reflexão sobre todo o processo histórico que permeou a distribuição de terras no Brasil, desde o seu início. Então, a questão da terra está circundada de controvérsias, que são essas controvérsias que a gente chama? Que sempre foi, não houve nunca uma política de distribuição que a gente possa chamar de justa, e nessa distribuição da terra sempre se alejou as camadas populares, as famílias que não tinham posse, que não tinham poder aquisitivo para adquirir. Desde o período da colonização, uma história que começou errada. Nos anos que se seguiu, saímos do período colonial, depois viemos para o Brasil imperial, e mesmo na República, esse cenário ele não foi corrigido. Mesmo nos períodos republicanos que se seguem, e hoje nós estamos no século XXI, já 2 décadas do século XXI, e não temos uma política agrária para responder a toda responder a toda essa sucessões de equívocos e de má distribuição, de má gestão do território, das terras do território brasileiro. E isso vem explicar a forma como o homem, que os diferentes grupos se relacionam com essa posse, ela é conflituosa. De um lado, nós vamos ter famílias das classes populares que nunca tiveram acesso justo às terras. Todas as políticas de distribuição, mesmo com a chamada tal reforma, Terras do INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, quando há concessão de terras para as populações, são geralmente terras paupérrimas, em termos de fertilidade, e que poucas chances têm esses pequenos colonos de realizar uma atividade produtiva para além da sua sobrevivência, Só produzem aquela agricultura de subsistência. Então, quando a gente olha os gráficos, nós vamos ver que há muita terra nas mãos de poucos, muitas terras nas mãos de poucos, e muita pouca terra nas mãos de muito. Quando você olha os imóveis rurais, fazendo uma comparação entre a extensão de quem tem uma grande terra e a extensão do pequeno produtor. São pequenos pedaços de terra que não dá para dizer-se que eles são competitivos num processo produtivo. Então, no processo de apropriação, nós temos o fenômeno da grilagem de terra, que ainda é muito presente. O que é a grilagem? Quando pessoas fraudavam o documento, se apropriavam de terras públicas e, para se dizer dono, fraudavam um documento. Esse processo de fraude, ela criminoso, em muitas circunstâncias a gente pode considerar isso, ela sempre teve uma cobertura de autoridades locais, uma cobertura de personalidades no mundo político, senão já se teria corrigido. Não há uma vantagem política em se corrigir esses equívocos históricos, Então, a relação hoje com a terra, ela é cheia quando a gente diz que é cheia de controvérsias, é porque há muitas versões e se construiu uma retórica para justificar essa terra nas mãos muitas terras na mão de poucos e muitos trabalhadores com pequenos pedaços ou até os sem terras mesmo. Existe uma fundamentação
legal na Constituição de que todo homem trabalhador ele precisa de uma terra para produzir e que essa é a responsabilidade do Estado. Então, vários fatores vão contribuir para esses conflitos. O que a gente tem? Muitos conflitos nos territórios rurais, né? Nós temos histórias de chacina e ainda histórias de trabalhadores que desaparecem, e, enfim, muitos conflitos. E por que eles são resolvidos na base do sangue, muitas vezes? Porque aquele proprietário também não tem o documento legal, a base legal para lutar por sua terra pelos canais da justiça, né? Então, eles apelam para a bala, se apela para o conflito armado. E se constrói uma retórica de que esse homem sem terra ele é vagabundo, de que ele é invasor, né? E a grande mídia vai também ajudar nessa construção dessa história, dessa retórica, né? de conflito. Então, desde quando você estuda a história da gestão da terra no Brasil, você vai notar essa desigualdade na distribuição, na gestão do território. A terra deveria ser para todos, distribuída de maneira justa, né? Mas não foi assim que aconteceu. É claro que dentre os invasores, né, há aqueles que realmente são de má fé, tem aqueles de má fé, mas a grande maioria é marcada por o homem do campo, aquele que tem a vocação para viver e trabalhar no campo, mas que o Estado não intervém lhe dando as condições desse trabalho. Então, partindo para o segundo assunto, que é sobre a violência, uma das violências, no caso do campo, ela se dá exatamente por conta dessa relação injusta, desigual, dada pela má distribuição, má gestão das terras, historicamente presente nessa relação dos homens do campo, tanto os pequenos como os proprietários, os grandes proprietários, né? E é uma das, digamos, a marca dessa violência no campo. Com a ida do homem, essa relação do homem com o campo também, não tendo condições de se viver na pequena propriedade com sua família, ele migra para onde? Para as cidades. Quando você estuda a história das cidades, elas vão inchar na medida que esse homem não tem condição de trabalhar no campo e ele vai morar na cidade e vai morar de qualquer jeito. Vai morar formando as grandes periferias, os grandes aglomerados, viver de qualquer jeito, né, em péssimas condições de vida. E assim surge, digamos assim, não gosto de usar muito essa expressão, mas uma espécie de enfermidade, né, onde vai gerar também muita violência, que são nos centros onde essas populações pobres foram se agasalhar, foram buscar moradia, né, e foram arredando, à medida que a especulação imobiliária foi arredando esses povos, né, retirando eles dos terrenos mais valiosos, dos terrenos que poderiam ser interessantes para o mercado, né, imobiliário, foram arredando para se construir grandes empreendimentos e foram aonde? Para os terrenos de baixo valor, em morros e periferias, das centenas e milhares de cidades desse nosso país. E não é assim também em outros centros mundo afora. Então, a violência, ela é marcada, essa violência urbana, ela é marcada pela essa desigualdade, né? Porque onde existe um tratamento político para as cidades ou para as populações mais centradas, para as populações de centro, e um outro tratamento para as populações periféricas, né? Para as populações do centro da cidade, os agrupamentos que moram nessas áreas valiosas do território urbano. Vai ter educação, vai ter segurança, vai ter saneamento, tem um conjunto de medidas, um conjunto de políticas onde o Estado se faz presente e esse Estado vai se fazer ausente nas favelas, nos morros, nos bairros periféricos, né? Então, com a ausência do Estado, com baixa educação, com pouca segurança ou quase nenhuma, a baixa assistência médica, enfim, nós vamos criando aí, né, verdadeiros fontes de violência.
E basta você ligar o noticiário que você vai ver as chacinas, os conflitos armados entre polícia e morador, entre as organizações criminosas. As populações criminosas se organizam, os grupos criminosos procuram exatamente esse lugar, porque sabem que o Estado não se faz presente. E essas populações, além de ter a ausência do Estado, vai sobreviver também com o estigma de serem favelados, de serem, né, de periferia, e vai agregar à sua luta diária o preconceito de ser taxado como bandido, de ser taxado como um favelado. Não há nada contra ser favelado, mas toda essa agregação de carga negativa que trazem para a vivência, que trazem para o desafio da vida, que já é duro, ainda se torna pior com essa sobrecarga de valores negativos, né? De ser taxado de maneira preconceituosa, né? Ligadas às vezes ao crime. Se você mora em determinada favela e você já é suspeito de alguma coisa. Isso, as populações trazem essa coisa, esse estigma. Então, a resistência com que essas populações buscam sobreviver é algo admirável, né? Nessa luta por esses preconceitos. Então, nós vamos ver essa desigualdade social, que é marcada pela ausência do Estado, pela ausência de políticas públicas, e a violência, ela não existe por si só. A violência é como uma febre. Então, se você está com febre, é porque algo no teu organismo está infectado, está infeccionado. Né? Teu organismo está gritando, dizendo que algo não está bem. E assim é os focos de violência. Está dizendo que alguma coisa naquela comunidade não está bem. E esse não está bem se dá pela ausência do Estado em assistir a essas populações com as diversas políticas que são necessárias para se garantir uma vida digna, né? Então, nós vamos ter aí que o Estado, ele é negligente, ele é ausente, e aí ele não entra como Estado providenciando o que é necessário. Ele é mais um Estado punitivo, que a gente chama de Estado penitência. Ele vai lá para punir esses povos, como a gente vê em chacinas marcados pelo noticiário e outro que eu vou propor a vocês para assistir. Então, isso vai trazer uma espécie de capitalismo de pilhagem, que é marcado, onde se tira lucro dessa situação de miséria e essa situação de pobreza. E as pessoas vão buscando, fazendo dessa miséria e desse mal social, desse caos social, anomia social, como vai dizer Durkheim, formas de sobreviver. E para essas formas de sobreviver, às vezes se encaminham por uma organização econômica ilícita. E aí vai gerando um capitalismo de pilhagem. E não se engane que esse capitalismo, essas formas de sobrevivência, ela tem vinculação com personalidades, grupos que ganham muito com esse caos. Vamos imaginar, só para ilustrar, como que os bandidos, como que organizações criminosas que se escondem nas favelas da vida adquirem armas que às vezes nem a polícia tem, né? Então alguém aí atua como fornecedor. Então muita gente ganha com esse cenário de violência, muita gente ganha com a produção dessa desigualdade. E é preciso a gente mergulhar mais fundo para compreender essa engrenagem. Nós também podemos citar, para ilustrar, a atuação das milícias. O que são as milícias, né? Policiais corruptos que se abusam e se contrapõem, digamos, usam essas populações, e elas ficam no alvo ali entre grupos organizados do crime e grupos de miliciano, né? Sendo extorquido em nome de uma falsa proteção, e estão relegadas, que a gente vê uma população relegada ao abandono, porque o Estado não se faz presente. Onde o Estado não se faz presente, impera a desigualdade e a violência. Vai ser a marca desses que marcam a vida dessas pessoas, né? Vai ser a marca principal. É isso por hoje.